Glórias a Jesus. Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Vamos dar sequência à palavra que nós temos ministrado aqui no livro de Neemias. Estamos na quinta semana falando aqui, ministrando em o livro de Neemias, e Deus, Ele tem falado, tem revelado coisas soberanas ao nosso coração. Domingo passado foi uma bênção. Estamos aí na quinta mensagem aqui no livro de Neemias, e hoje nós vamos dar sequência a essa mensagem, sequenciando a mensagem no livro de Neemias. Você que achou aí na sua Bíblia, Neemias, capítulo de número 1, pode colocar-se em pé para nós fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. Neemias, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 8. Depois nós estaremos lendo Neemias, capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Amém, amados? Neemias, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 8, e Neemias, capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Estamos hoje na quinta mensagem em cima desse texto que Deus colocou no nosso coração, e hoje com certeza Deus tem algo a revelar ao seu coração. Amém? Basta somente você se ligar na palavra do Senhor, no que vai ser ministrado, falado aqui nesta noite. Eu não tenho sombras de dúvidas de que Deus tem algo de especial a falar ao seu coração nesta noite. Neemias, capítulo de número 1. Quem achou, diga achei. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje eu faço. Aleluia. Perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo modo corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 6. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é de agrado do rei,
e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Amém, queridos? Até aqui. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o teu santo nome, te exaltar, ó Deus Santo, por tua palavra, que fora lida, ó Deus, e que será ministrada ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, leva cativo todo entendimento, a obediência de Cristo, e que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Amém, queridos? Amados, estamos aqui numa sequência de mensagens que Deus tem nos dado aqui no livro de Neemias, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. E o tema da mensagem que nós temos ministrado aqui com os irmãos é: a boa mão de Deus está sobre mim. É o tema que nós temos ministrado no decorrer desses dias, desses domingos, que tem como tema: a boa mão de Deus está sobre mim. E nós estivemos aí na primeira semana ministrando, falando com os irmãos, que a mão do Senhor sobre Neemias significava para ele cinco coisas muito importantes. E nós estivemos falando aqui que ele estava compartilhando, Neemias estava compartilhando dos propósitos de Deus. A primeira coisa importante na vida de Neemias, Deus o estava guiando claramente, ou seja, Deus estava esclarecendo os caminhos de Neemias, Deus estava lhe concedendo sua graça e seu auxílio, Deus estava com ele fazendo prosperar e ser bem-sucedido. Depois nós falamos que Neemias sentia renovada a sua coragem e sua fé em Deus. Esses propósitos que significavam muito para a vida de Neemias. E nós demos sequência falando, mas para Neemias viver os 5 significados, era necessário ele reconhecer 5 importantes princípios de Deus para a vida deles. E nós falamos que Neemias deveria reconhecer a atual realidade espiritual da nação, que era uma verdadeira miséria, estavam vivendo em desprezo, e os muros fendidos e as portas haviam sido queimadas a fogo. Depois nós falamos de uma reação de desespero que Neemias teve ao ter a notícia que as portas da cidade haviam sido queimadas ao fogo e que os muros da cidade de Jerusalém estavam ao chão. E nós lemos ali no versículo de número 4, que em primeiro lugar Neemias assentou-se, depois Neemias chorou, depois Neemias lamentou, jejuou e orou. E nós estivemos dizendo que para Neemias chorar, lamentar, jejuar e orar, antes disso tudo, aprouve Neemias assentar-se, ou seja, parar um pouquinho para pensar, reorganizar a sua vida, os seus pensamentos, os seus propósitos, aquilo que ele queria buscar da face do Senhor. E depois que Neemias, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, a Bíblia diz que Neemias assentou-se, ou seja, Neemias ele deu uma parada, ele deu uma refrescada na sua memória, nos seus pensamentos, e reorganizou a sua vida. Depois que Neemias reorganizou a sua vida, aí sim Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou. Semana passada, queridos, nós estivemos falando da confissão de Neemias, do reconhecimento dos pecados e dos erros de Neemias e do povo de Jerusalém. E nós estivemos falando aqui com os irmãos que eles se corromperam contra o Senhor.
não guardaram os mandamentos do Senhor, não guardaram os juízos do Senhor e não guardaram os estatutos do Senhor. Ou seja, estivemos aí durante 4 semanas falando a respeito desses assuntos, a respeito da vida de Neemias, do povo de Deus, a respeito dos muros da cidade que haviam sido jogados ao chão, das portas de Jerusalém que haviam sido queimadas ao fogo. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da ação que Neemias teve na sua vida, ou seja, a atitude que Neemias teve ao saber que as portas da cidade estavam queimadas ao fogo e os muros da cidade de Jerusalém estavam derribados. Neemias, queridos, ele teve uma ação, Neemias ele teve uma atitude para que ele pudesse fazer tudo o que ele fez no decorrer da sua vida, do seu ministério. Mas antes de Neemias tomar essa atitude, eu já falei aqui com os irmãos que Neemias, ele se assentou, ou seja, ele reorganizou a sua vida. Neemias, ele chorou, ou seja, ele esvaziou a sua alma, ele clamou, ele esteve na presença de Deus e desafogou a sua alma. Neemias, ele lamentou. Depois Neemias jejuou e orou buscando orientação do Senhor. Ao Neemias fazer isso, Neemias ele faz uma confissão diante de Deus, tendo um reconhecimento dos seus pecados e dos seus erros. E Neemias, no capítulo de número 1, no verso de número 6 até o verso de número 8, Neemias ele declara que eles se corromperam contra o Senhor, não guardaram os mandamentos do Senhor, não guardaram os juízos do Senhor e nem guardaram os estatutos do Senhor. Ao Neemias fazer essa confissão, Neemias ele toma uma atitude diante do rei Artaxerxes e toma uma atitude diante de Deus, que está no capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 5, que nos diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temei muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Ou seja, amados, Neemias, ele tomou uma atitude diante do rei, diante de Deus, diante da sociedade. E a primeira coisa que Neemias faz é justamente buscar algo para a sua vida, para o seu povo e para aquela sociedade que estava vivendo momentos de derrota. Olha o que diz aqui no verso de número 5, parte A: e disse ao rei, se é do agrado do rei. Ou seja, Neemias ele está ali buscando uma resposta do rei Artaxerxes. Ele está buscando algo da parte de Deus, ele está buscando uma resposta do rei para que ele pudesse ouvir algo que ele pudesse fazer a respeito da sua vida e a respeito do povo, a respeito da cidade de Jerusalém. Ele diz: se é do agrado do rei. Ou seja, Neemias ele busca algo da parte do Senhor. Ele está buscando algo para que ele pudesse ser liberado pelo rei e pudesse ter o auxílio do rei, a liberação do rei, para que ele pudesse ir na cidade de Jerusalém e reedificar os muros da cidade de Jerusalém e colocar as portas nos seus devidos lugares. Ou seja, amados, muitas vezes em nossas vidas nós temos que buscar algo para a nossa vida.
Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, por momentos de adversidade. Estamos sofrendo momentos em nossas vidas em que nós não temos respostas em cima daquilo que nós buscamos. Muitas vezes nós até fazemos assim como Neemias fez, quando a Bíblia diz que ele se assentou, chorou, lamentou, orou, fez confissão de pecados. Muitas vezes, amados, nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós buscamos a presença do Senhor, nós estamos ali diante da face do Senhor, mas urge a necessidade de muitas vezes nós buscarmos mais da parte de Deus para as nossas vidas. Às vezes vem uma luta, vem uma adversidade, vem um problema, vem um desemprego, vem uma enfermidade, vem uma assolação dentro da tua casa, na sua vida, e muitas vezes muitas pessoas se encolhem. Muitas pessoas se retraem, muitas pessoas se escondem, muitas pessoas não buscam solução para o seu problema, elas simplesmente choram, reclamam, murmuram, não veem uma luz no fim do túnel para solucionar os seus problemas. Mas a Bíblia diz que Neemias, em primeiro lugar, ele teve uma ação, ele tomou uma atitude, ele buscou algo de Deus para a vida dele. E assim, amados, é nas nossas vidas. Eu, você, nós como igreja do Senhor, nós temos que buscar respostas de Deus, nós temos que buscar algo do Senhor para as nossas vidas. Nós não podemos ficar calados se a situação está contrária, se a luta está ferrenha na sua vida, se você tem vivido momentos de adversidade, se você tem vivido momentos de perda, se você tem vivido momentos em que você acha que não vai ter solução para a sua vida, você tem que ter uma ação, você tem que tomar uma atitude, você tem que levantar a sua cabeça e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus ele é soberano, que Deus ele não dorme, não tosqueneja, ele é o guarda de Israel, ele é o Deus todo-poderoso. Deus não vacila, Deus está no controle da tua vida. Mas meu querido e minha querida, assim como Neemias, ele teve uma ação diante de Deus, diante do rei, buscando algo para a sua vida, para o povo, para a sua nação. Assim tem que ser com você hoje. Se você tem vivido um momento de adversidade, eu te convoco nesta noite a você clamar a presença de Deus e pedir a Deus que entre com provisão na sua vida. Pedir a Deus para que entre com mãos poderosas sobre a sua vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, do verso de número 7 ao verso de número 12, a Bíblia nos diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Palavras aqui do próprio Jesus Cristo, do nosso Salvador. Quando ele diz aqui no Evangelho de Mateus, falando a respeito do amor, da bondade de Deus para com as nossas vidas, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está falando aqui a respeito de que nós devemos buscar mais da parte de Deus, que nós devemos buscar mais o auxílio do Senhor para as nossas vidas. E ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Jesus Cristo está falando, muitos de nós
Muitos de vocês estão com seus lábios fechados. Muitos de vocês não estão buscando. Muitos de vocês não estão encontrando. E muitos de vocês não estão recebendo, porque não estão sabendo pedir, não estão sabendo encontrar e não estão sabendo receber algo da parte de Deus para as vossas vidas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como a Bíblia nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E isso é promessa do nosso Deus para as nossas vidas. Isso é palavra do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua vida, quando Ele diz para você: abra a tua boca, clame ao meu nome, busque a minha presença, invoque a minha presença, peça aquilo que você tanto deseja, aquilo que tanto almeja o teu coração, e eu, como Deus da tua vida, eu vou entrar com provisão na tua casa, eu vou entrar com provisão na tua vida, eu vou entrar com provisão nos seus sonhos, eu vou entrar com provisão nos seus projetos. Amados, assim como Neemias, ele teve uma ação e uma atitude diante de Deus, e ele buscou algo de Deus para a vida dele. Você também pode buscar. Você também pode buscar algo da parte de Deus para a sua vida. Você pode buscar algo da presença de Deus para a sua vida. Não tem por que você ficar calado. O grande problema é que muitos de nós nos intimidamos diante das dificuldades que aparecem diante dos nossos olhos. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não passa por luta? Quem aqui não tem dificuldade? Quem aqui nunca sofreu uma perda? Nunca viveu um momento difícil na sua vida? Quem aqui nunca ficou com o coração angustiado, amargurado, triste? Todos nós passamos por isso. Vivenciamos esses momentos. Mas o que não pode acontecer é você recuar. É você voltar, porque um problema, uma dificuldade, uma adversidade, uma luta se mostrou para você. Mas às vezes, e muitas vezes, muitas pessoas recuam. Elas voltam, elas retrocedem, porque se acham até mesmo incapazes de solucionar os seus problemas. Se acham incapazes de resolver aquela dificuldade, porque se acham pequenas demais. Ou ainda não aprenderam a pedir a Deus com fé, a clamar a Deus para que Deus entre com provisão em suas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou para nós pedirmos, batermos e buscarmos. Ou seja, Jesus Cristo, Ele não limitou o seu acesso ao trono dEle. Ele não limitou o seu acesso à presença dEle. Ele falou: pode vir. Vem do jeito que você está, da forma que você está vivenciando hoje. Coloque diante do meu altar as suas lutas, os seus problemas, as suas adversidades. Mas pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. O senhor não sabe que minha vida está um ninho de mafagafos. Está mais embolado do que linha de cafifa de criança quando está soltando pipa que embola tudo. A minha vida está uma confusão, está algo generalizado, que não, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. Queridos, para Jerusalém também não tinha mais jeito. Para os muros da cidade de Jerusalém também não tinha mais jeito. Para as portas da cidade, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Não haveria mais como reconstruir os muros da cidade. Não haveria mais como reconstruir as portas da cidade. Mas o que a Bíblia diz que Neemias fez? Ele se organizou. Neemias, no capítulo
no versículo de número 4 do capítulo de número 1. A Bíblia diz que Neemias se assentou. Nós nos assentamos por alguns motivos, não é isso? Para almoçar, para assistir um culto, para conversar, para trabalhar. Nós sempre estamos... Mas quando a Bíblia diz que Neemias assentou-se, eu não tenho dúvidas que foi para organizar a sua vida, organizar os seus pensamentos, organizar a sua estratégia de vida. O que eu vou fazer a partir de agora? Qual vai ser a atitude que eu vou tomar? Qual vai ser a atitude da minha vida a partir de agora? Porque muitas pessoas, amados, existem muitas pessoas que precisam parar e reorganizar as suas vidas. Já ouviu aquele ditado, mais perdido que cego em tiroteio? Existem pessoas assim hoje, que estão fazendo uma burrada atrás da outra, me desculpe a expressão, porque a gente tem que falar, né? Tem que ser sincero, que estão fazendo uma burrada atrás da outra, que não param e não organizam a sua vida, não buscam como Neemias buscou, não tomam uma ação, não têm uma atitude, estão fazendo uma burrada atrás da outra, não param para se organizar. Aí quando chega lá na frente, ou o hoje já é o lá na frente, porque já passou tanto tempo de tanta burrada que estourou o balão. Aí fala assim: meu Deus, minha vida está horrível, nada que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão parece que dá errado, ninguém me ama, ninguém se relaciona comigo, ninguém fala comigo, Jesus não me quer. Mas olha o currículo, olha a trajetória de vida, olha o caminho que atravessou até chegar aqui, o presente dia. Mas ainda é tempo de reorganizar, porque não se organizam, fazem de qualquer jeito, vão pelo que as pessoas falam, vão pelo que vem aos ouvidos, não pelo que vê. E você tem que ver, você tem que presenciar, você tem que focalizar, você tem que estar em foco para aquilo que você quer na sua vida. Não, eu vou fazer isso porque fulano falou que é bom, aí você vai lá e faz. Não, eu vou fazer isso porque fulano falou para eu fazer que é a melhor coisa, aí você vai lá e faz. Não, eu vou sair dali porque fulano falou que se eu for para lá, eu estou bem na fita. Será que tá? Será que vai? Será que faz? Quando na realidade está dando um passo errado atrás do outro, um atrás do outro. Não mantém o foco, não tem projeto, não se focaliza. E a Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou e jejuou e orou, se organizou para ele ir se apresentar diante do rei e ter uma atitude diante do rei. E a primeira coisa que Neemias fez foi buscar. Nós temos que buscar. E disse ao rei, palavras de Neemias: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença. Ou seja, Neemias estava buscando. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o vosso coração que nós temos que buscar a presença de Deus. É de todo o nosso coração, igreja, que nós temos que colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Mostrar para Deus que nós estamos nos organizando, que aquilo que estava desorganizado em nossas vidas passará a ser organizado a partir de hoje. Mesmo que venha a doer, mesmo que nós venhamos a chorar, lamentar, ter que jejuar, ter que orar, ter que ter confissão, mas nós vamos começar a organizar as nossas vidas.
Porque tem muita gente vivendo mal hoje. Me desculpe a expressão, uma vida de desgraça. Porque não se organiza. Não organiza a sua vida. Quem já viu papagaio aqui? Acho que a maioria das pessoas aqui já deve ter visto. Papagaio faz tudo que os outros fazem, né? Fala tudo. Se o papagaio ele viver dentro de uma casa de pessoas que só falam palavrão, ele vai aprender a falar palavrão. Se o dono do papagaio for flamenguista, ele vai aprender o hino do Flamengo. Se for uma casa de pessoas evangélicas, crentes, cristãs, ele vai aprender a cantar louvores. Não é isso? Ele é um bonequinho de presépio. Ele dança conforme a música. Ele vive conforme aquilo que ele vê as pessoas fazendo. E pasmem, tem gente assim. Tem ser humano assim. Que faz o que vê as pessoas fazendo. Que fala o que vê as pessoas falando. Que age da forma que vê as pessoas agindo. Se está num grupo de pessoas que falam palavrão, vai falar palavrão. Se está no meio de um grupo de pessoas que cantam hinos evangélicos, vai cantar hino. Se está num grupo de pessoas que não estão nem aí para a vida, eu também não estou nem aí para a vida. São verdadeiros papagaios, que não têm um pensamento próprio, não têm uma filosofia de vida, não pensam por si próprio, não agem por si próprio, não têm uma atitude. Amados, Neemias estava com quantas pessoas? Me responde. Nós estamos estudando, pregando esse texto aqui, hoje é a 5ª semana. Quantos nomes nós temos falado aqui? Somente um. O nome de Neemias. Ou seja, ele foi sozinho. Ele não precisou de ninguém para impulsioná-lo. Ele não precisou de ninguém para lhe dar forças. Ele não precisou de ninguém soprando aos seus ouvidos: vai lá, Neemias, que você vai conseguir. Ele não precisou de uma torcida. Ele precisou única e exclusivamente da sua fé em Deus, da sua confiança em Deus. E ele foi sozinho diante do rei e se apresentou e buscou uma solução para aquele problema. Você não precisa de ninguém para ir com você. Você não precisa ser um papagaio. Você não precisa estar envolto à roda dos escarnecedores, como diz a Bíblia lá no Salmo de número 1, versículo de número 1, como diz: bem-aventurado um homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Tudo aquilo que você for fazer, vai você e Deus. Todas as ações, as atitudes da sua vida, é você e Deus primeiro. Você não precisa de trampolim, você não precisa de ninguém para te dar um empurrãozinho. É você e Deus. Toma a sua atitude diante do Senhor. Porque se a sua vida ainda está parada, não coloque culpa em terceiros. Não faça transmissão de culpa, não culpe aos outros, porque a sua vida é sua. É você que tem que tomar um passo, é você que dá um passo, é você que tem que tomar uma atitude. Porque às vezes, igreja, a bênção está na tua mão, a vitória está diante dos seus olhos, mas você não dá um passo, você não toma uma atitude, porque está esperando um empurrão, está esperando uma mãozinha, está esperando uma forcinha, ou está esperando o papagaio falar alguma coisa. E Jesus fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Porque entende que buscar é o princípio para receber algo da parte do Senhor.
A primeira atitude de Neemias foi buscar. A segunda atitude de Neemias foi ir em direção de. Olha o que dá a sequência do texto. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais. Neemias, ele pediu para ir em direção à cidade do sepulcro de seus pais, em direção de algum lugar. Neemias falou: me leva, eu tenho que ir em direção de algum lugar. E ele diz: a cidade do sepulcro dos meus pais, ou seja, eu vou ter que enfrentar coisas que eu não queria enfrentar. Eu vou ter que represenciar coisas que eu não queria presenciar mais. Eu vou ter que bater de frente com situações que eu não queria mais. Mas urge a necessidade em eu ir em direção a algum lugar. Neemias, ele fala para o rei: me manda, eu preciso ir lá, eu tenho que ir em direção daquele lugar, eu tenho que ir à cidade do sepulcro dos meus pais, eu tenho que ir à cidade de Jerusalém, eu tenho que ir, o rei me libera, o rei deixa eu ir, eu posso ir lá, eu tenho autorização do rei, eu preciso ser confrontado com toda aquela situação. E a grande questão, amados, é que nós muitas vezes não queremos ir em direção de, porque nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ir em direção de. Não, lá já me causou muito problema. Ali só me traz mais lembranças. Ali só me faz chorar. Só em pensar em voltar àquele lugar, a minha carne treme. O meu coração pula de medo. Mas Neemias fala: eu preciso ir lá, na cidade do sepulcro dos meus pais. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu sei que meu coração vai chorar, vai clamar. Eu sei que eu vou ficar triste. Eu sei que aquilo que meus olhos presenciarem não vai ser bom, mas eu tenho que ir. Sabe o que isso se chama? Coragem. Ele teve uma atitude, ele teve coragem, ele buscou e ele foi em direção de algum lugar. Às vezes, você está paradinho e paradinha, porque você não quer ir lá. Você não quer ir em direção de. Você está parado. Não vou não. Deus o livra, como dizem aí. Não vou lá não. Misericórdia. Eu vou lá presenciar aquela cidade destruída. Eu vou lá presenciar aquela família destruída. Eu vou lá para ver fulano e ciclano chorar. Eu vou lá para ver aquela desgraça. Não, eu não vou lá não. Mas às vezes a sua ida, a sua chegada é que vai trazer restauração. Deus, ele quer muitas vezes que você vá, mesmo que vá doer no seu coração, mesmo que vá doer na sua alma, mesmo que você não queira ir, Deus fala para você: vai, porque eu preciso de você lá, porque é você que vai trazer a restauração, é você que vai fazer aquelas pessoas que estão caídas se levantar. E nós não vamos, nós não queremos ir em direção de, nós queremos recuar, porque recuar, amados, aos olhos humanos é melhor. Já tem um ditado aí fora que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Só que muitas vezes os olhos têm que ver. Muitas vezes os nossos olhos têm que presenciar. Porque é de você que Deus está precisando. É você que Deus quer que vá lá. Neemias podia ter enviado qualquer outra pessoa. Mas quem foi? Quem buscou? Quem se assentou? Quem chorou? Quem jejuou? Quem orou?
Quem fez confissão de pecados? Quem que reconheceu os seus erros? Quem que teve uma busca? Quem que foi em direção de? Foi Neemias. Você pode ser o Neemias da sua vida. Você pode ser o Neemias da sua cidade. Você pode ser o Neemias da sua casa. Você pode ser o Neemias da sua família. Basta somente você crer que Deus está no controle da sua vida e que nada foge ao controle do Senhor. Amados, Neemias, ele foi, buscou e foi na presença do Senhor, porque ele não ficou parado ali esperando cair alguma coisa do céu. Porque muitas vezes nós queremos um milagre de Deus, mas nós não vamos atrás do milagre. Nós ficamos sentados ali esperando. É como uma pessoa desempregada. Ela é crente, ela está desempregada, e ela fala assim: não, eu vou ficar em casa orando que Deus vai abrir uma porta. Com certeza, não tenho sombra de dúvidas em relação que uma hora Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas você acha que você ficar deitado no sofá da sua casa, deitado na sua cama, de pernas para o ar, alguém vai bater na porta da tua casa e falar assim: eu venho te buscar para trabalhar comigo? Você tem que ir em direção de. Você tem que buscar, você tem que ir, você tem que clamar, você tem que bater nas portas e falar: tem emprego? Tem que dar um currículo, você tem que ir em direção. Você tem que fazer alguma coisa. Quando nós queremos um milagre para as nossas vidas, amados, nós temos que buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ir em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que clamar a presença bendita do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, do verso 20, 21 e 22, a Bíblia diz o seguinte: e eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, que dizia consigo: se tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ela foi em direção de. Ela foi na direção de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela padecia 12 anos com fluxo de sangue, mas ela sabia que se tão somente ela tocasse nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela foi na direção de Cristo, e foi por debaixo, se rastejando pelo chão, e tocou nas orlas do Senhor. E o Senhor diz: saiu algo diferente de mim, alguma coisa diferente aconteceu, saiu virtude de mim. Os seus discípulos falaram: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te comprime, o Senhor vem dizer que te tocaram. E Jesus fala: me tocaram diferente. É um tocar diferente. Alguém me tocou hoje de uma forma que eu ainda não fui tocado. Foi um tocar diferenciado. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus Cristo, e Jesus falou: saiu virtude de mim. Alguma coisa diferente está acontecendo. Alguém veio em minha direção, alguém me tocou. Amados, para você conseguir algo do Senhor, você tem que dar um toque diferenciado em Cristo. Você tem que tocar no diferencial. Você tem que tocar nas orlas das vestes do Senhor. Você tem que ir em direção de Jesus Cristo. Não adianta você ficar dentro de casa chorando. Não adianta você ficar dentro de casa reclamando. A Bíblia diz que ela estava há 12 anos sangrando com fluxo de sangue, mas quando ela teve notícia que Jesus estava na cidade, ela foi em direção de Jesus Cristo e tocou nas orlas das vestes do Senhor. E a Bíblia diz que automaticamente aquela mulher foi curada, foi sarada, ficou sã para a glória do Senhor. E Jesus falou: algo diferente aconteceu aqui, aconteceu algo diferente. E Jesus falou: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Meu irmão e minha irmã, se você tocar diferente em Jesus hoje, se você for em direção dele, a tua fé vai
te curar, a tua fé vai te salvar, porque você tocou de uma forma diferente em Deus. Aleluia. E para nós finalizarmos aqui, Neemias, depois de buscar, Neemias, depois de ir em direção dos seus confrontos, das suas lutas, Neemias, ele reage. Ele começa a reagir. Há uma reação na vida de Neemias, que diz assim: a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Reação de Neemias. Ele reage. Tem uma reação dentro daquele homem. Ele fala: não, eu tenho que ir lá edificar os muros da cidade de Jerusalém. Eu tenho que ir lá colocar as portas no lugar. Queridos, ele reagiu. Imagina o caos que não estava a cidade. Imagina o caos que não estava aquela cidade. Porém a Bíblia diz que ele reagiu. Ele falou: eu vou lá para eu a edificá-la. Eu vou levantar tijolo por tijolo. Eu vou refazer parede por parede. Eu vou colocar porta por porta no seu devido lugar, porque eu vou edificar aquele lugar. Ou seja, Neemias ele busca, Neemias ele vai em direção, e Neemias reedifica, ou seja, ele reage. É noite de você reagir. É noite de você sair desse marasmo. É noite de você sair dessa vida de prostração. É noite de você sair dessa vida, desse pensamento de derrota. É noite de reação na sua vida, de reagir e de buscar mais de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que ele reage, ele busca, ele vai em direção dele, ele toma uma atitude. E com você também não é diferente. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E que você começasse a reagir nesse momento. Começasse a edificar. Ter uma atitude de reação. De reagir diante dessa situação que aos seus olhos, aos olhos humanos, é impossível de se solucionar. É impossível de se resolver. Você falou, de repente você falou no decorrer dessa semana: não tem mais jeito. Não tem mais solução. Nem Deus dará jeito a esse problema. Nem Deus dá solução, mas Deus dá solução. Deus, ele resolve esse problema. É noite de reação, amados. É noite de você começar a reagir diante de Deus. Eu sei que a luta ela é ferrenha. Eu sei que a luta ela é contrária. Eu sei que o momento é de adversidade. Mas Jesus te diz nessa noite: reage. Jesus te fala nessa noite: não desista. Não fique parado no meio do caminho. Não pense que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Sabe por quê? Porque você ainda não reagiu. O sobrenatural é com Deus, mas o natural é você que tem que fazer. A ação, a reação é sua. É você que tem que dar a volta por cima. É você que tem que reagir, é você que tem que tomar uma atitude. Não espere por ninguém, não. Não espere. Não espere, não. Reaja. Ah, pastor, mas eu não consigo. Mas Deus consegue com você. Ai, pastor, está difícil. Eu sei que não está fácil. Mas reaja, tenha fé, vai lá, busca, clama, conclame a presença de Deus, deixa Deus trabalhar ao teu favor.
Não é momento de olhar para trás, não é momento de desistir, mas é momento de busca. É momento de reação. Quantas pessoas estão parando hoje? Ou já pararam porque desistiram? Às vezes, meu querido e minha querida, a vitória está nas suas mãos e você parou. A vitória está diante dos seus olhos. Estava diante dos seus olhos e você desistiu. Mas não desista. Não desista. Não desista. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela não desistiu da sua cura. Não. Ela buscou. Ela disse: se tão somente eu tocar nas orlas das vestes do Senhor, eu ficarei sã, eu serei curada. E Deus quer te curar nessa noite. Ele quer tornar os seus pensamentos diferentes. Reaja. Não se prostre diante desse problema. Não se prostre diante dessa dificuldade. Não se prostre diante dessa adversidade. Mas vá, mas busque, mas vá em direção. Que Deus já foi na tua frente. Que Deus está agindo ao seu favor. Que Deus está batalhando ao teu favor. Deus está ministrando ao seu favor. Aleluia. Eu não sei qual é a luta que você tem vivenciado, qual é a dificuldade que você tem atravessado, o que tem feito com que você fique aí chorando, lamentando. Mas eu sei que existe um Deus que já está trabalhando ao seu favor, que já está ministrando ao seu favor, que já está trabalhando ao teu favor. E diz para você: não temas, não temas, não temas, não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, não te assombres, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Não pare pelo meio do caminho, não desanimes, simplesmente reaja, 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 tenha força, saiba que Deus está no controle. Não olhes para trás, não volte não, mas siga, vá adiante, porque Deus está com você. Aleluia, 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 aleluia. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar com o Senhor. Apresente para Deus agora as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, adversidades, as suas tribulações, os seus medos. Apresente agora para o Senhor. Apresente. Porque hoje é noite de reação. Hoje é noite de você reagir. Porque amanhã Deus, Ele tem uma vitória para colocar nas suas mãos. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Quem bate o martelo é Deus. O homem pode ter falado, o homem pode ter decretado, mas é Deus que dá a última palavra. É Deus que diz sim, é Deus que diz não, é Deus que diz vai, é Deus que diz fica, é Deus que diz pode, é Deus que diz não pode. É Deus que diz: eu sou soberano e tudo está no meu controle. Então não pare agora não, meu irmão e minha irmã. Não desanimes agora não. Reaja diante dessa situação. Reaja diante dessa situação.
porque Deus vai te dar vitória. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, ó Pai, porque nós queremos ver o agir do Senhor sobre as nossas vidas. E eu peço ao Senhor, ó Deus amado, pela vida dessa mulher, pela vida desse homem, para que eles venham reagir nessa noite, diante desse problema, dessa dificuldade, diante dessa adversidade que aos olhos humanos é impossível de ser solucionado, mas que o Senhor já tomou a causa deles nas suas mãos. Que eles venham somente nessa noite reagir, meu Pai, dar um passo de fé, agir no natural e deixar que o Senhor haja no sobrenatural sobre a vida deles. Ó Deus amado, opera um grande milagre nesta noite. Ajuda o teu povo, meu Pai. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.